Fala pessoal, vamos aí a mais exercício de cálculo volume 2 de James Stewart, seção 14.5, exercício número 3. Vamos ao enunciado. Use a regra da cadeia para achar dz/dt ou dw/dt. Temos nesse caso z igual a raiz quadrada de 1 mais x quadrado mais y quadrado. X igual a ln de t e y igual ao cosseno de t. Bom, então nesse caso, vamos determinar aqui quem é dz/dt. Como encontramos aí a derivada total, né, dz/dt, sendo que z é função de x e y. Então a gente faz derivada parcial de z em relação a x, del(z), del(x), e o x é função de t. Então a gente multiplica pela derivada de x em relação a t. Só que a gente vai fazer mais, aqui eu vou derivar parcialmente em relação a y, del(z), del(y), e vou multiplicar pela derivada dy dt. Então, para fazer dz/dt, eu preciso fazer aí essas derivadas. Então, vou começar aqui derivando em relação a x, del(z), del(x). Então, vamos fazer aí del(z), del(x), derivada parcial da função z em relação a x. Primeiro, a gente vai usar a regra aí da cadeia, né? Derivada de função composta. Vamos derivar primeiro a raiz. A derivada da raiz quadrada é 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de tudo que está lá dentro. 1 mais x quadrado mais y quadrado. Tudo isso vezes a derivada em relação a x. Derivada de 1 é 0, derivada de x quadrado 2x, derivada de y quadrado é 0. Aí esse 2 simplifica com 2. A gente tem aí que é x dividido pela raiz quadrada de 1 mais x quadrado mais y quadrado. Eu vou aproveitar e já vou fazer a derivada em relação a y. Derivada del(z), del(y), derivando parcialmente em relação a y, né? Vai ser a mesma condição, derivada da raiz, 1 sobre 2 vezes a raiz quadrada de tudo que está lá dentro, 1 mais x quadrado mais y quadrado, vezes a derivada que está dentro. Derivada de 1 é 0, derivada de x quadrado em relação a y é 0, e derivada de y quadrado, 2y, né? Temos derivadas aí simétricas. Então, a gente tem aqui y, raiz quadrada de 1 mais x quadrado mais y quadrado. Aí, agora, a gente precisa derivar x em relação a t. Então, vamos fazer a derivada total de x em relação a t. Derivada do ln de t é 1 sobre t. E vamos fazer a derivada de y em relação a t. Então, a gente tem aí dy dt. A derivada do cosseno de t é menos o seno de t. Então, agora, substituindo lá na equação, a gente vai ter que dz dt é igual del(z), del(x), que vai ficar o x dividido pela raiz quadrada de 1 mais x quadrado mais y quadrado, que multiplica dx dt. A gente encontrou aí 1 sobre t. Aí, mais del(z), del(y), que é y dividido pela raiz quadrada de 1 mais x quadrado mais y quadrado, vezes a derivada de dy dt, que a gente encontrou aí, menos o seno de t. O termo da raiz está nos dois termos, a gente pode deixar em evidência. Então, temos dz dt como sendo aí 1 sobre a raiz quadrada de 1 mais x quadrado mais y quadrado, que multiplica, nesse primeiro termo sobra x sobre t, x sobre t. Nesse segundo sobra menos o y, que multiplica o seno de t, tá? Mais, com esse menos aqui, fica o menos. Essa é a derivada dz dt solicitada. Bom, espero que tenham gostado da resolução. Eu vou aguardar vocês em um próximo exercício. Até mais!